pessoal, tudo bem com vocês? Vamos responder agora a questão de número 106 do Enem 2017. Estou trabalhando com o caderno azul. A questão é a questão teórica que diz o seguinte: na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Ao raiar do dia simboliza, que há uma leve mudança de temperatura. À noite, por não haver incidência de raio solar, temperatura menor. Ao raiar do dia ocorre, justamente uma leve variação de temperatura ao nascer do sol. Naquela época, essa prática era fundamental misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Isso a questão está propondo, o que as pessoas pensavam naquela época. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. Então, por que é que essa questão está orientando a gente que a coleta de óleos essenciais deve ser feita ao raiar do dia? Justamente porque nós sabemos que quando o sol começa a nascer, a gente observa que há uma mudança de temperatura. O dia começa a ficar mais quente. E essa coleta desse óleo essencial deve ser feita justamente antes do sol nascer, porque as temperaturas são menores. Então, o que é que tem a ver o nascer do sol justamente com a presença desses óleos essenciais? Desses óleos que a questão está dizendo, a obtenção de material com maiores quantidades. Para a gente obter um material com maior quantidade desses óleos, deve se coletar justamente, ao raiar do dia. Por quê? De maneira geral, se a nossa preocupação é coletar esses óleos antes que o sol nasça, antes que os raios solares estejam presentes, é porque essas substâncias, ou na mistura que vai ser coletada de maneira geral, ela sofre interferência da temperatura, que vai ser justamente resultante do aquecimento dos raios solares. E substâncias químicas que sofrem interferência da temperatura são substâncias que evaporam com facilidade. São substâncias voláteis, substâncias que têm baixa temperatura de ebulição, ou temperaturas de ebulição, de certa forma, baixas, onde com o próprio aquecimento do dia elas evaporam, elas volatilizam. Então, por isso que com o avanço da ciência, a gente pode entender que esses óleos essenciais devem ser coletados assim que o dia amanhece, antes da presença dos raios solares, para que esses óleos essenciais sejam coletados em maior quantidade. Caso contrário, se o sol já estiver bem intenso, nós não vamos coletar esses óleos essenciais, ou será um rendimento muito baixo, porque eles vão evaporar, vão volatilizar em temperaturas maiores. Então, a gente vai buscar uma alternativa nessa questão do Enem que fala exatamente de compostos com baixa temperatura de ebulição, compostos voláteis, compostos que evaporam com facilidade. A explicação científica que justifica essa prática se baseia: letra A, volatilidade das substâncias de interesse. Sim, as substâncias de interesse no óleo essencial exatamente evaporam com facilidade à medida que o sol nasce, os raios solares incidindo sobre os vegetais, vão fazer justamente, as plantas vão fazer justamente com que esses óleos essenciais eles volatilizem. Gabarito de cara, a letra A. A letra B fala polimerização. Polimerização é a reação de formação de polímeros. Só existem dois tipos de reações de polímeros, adição e condensação, mas não é o que a questão está propondo. E os polímeros, existem polímeros naturais, sim, existem polímeros artificiais produzidos em laboratório, mas durante o texto da questão, em momento algum, a gente cita fórmula de uma molécula ou característica de processo reacional em que reagente é um e produto é uma nova molécula formada. Então, não é uma reação química. Letra C, solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Não vai ser solubilização, porque se fosse solubilização, independente da maior ou menor temperatura, independente da incidência de raios solares ou não, nós teríamos a mistura presente, teríamos ela mais concentrada ou mais diluída. Então, de toda forma, a gente teria o soluto disponível e não é isso que a gente tem. A gente tem que deve-se obter o material logo cedo
para obter maior quantidade, é porque realmente ele se desprende do orvalho, então ele volatiliza, evapora. Letra D, oxidação. Oxidação pelo oxigênio produzido na fotossíntese. Essa alternativa é muito mais biologia, você deve saber qual é a proposta da fotossíntese, que é capturar o CO2 pelo vegetal para justamente produzir oxigênio e alimento na forma de carboidrato, glicose. Não é o que está sendo destacada no texto, está falando de óleo essencial, tá? E letra E, liberação das moléculas do óleo durante o processo da fotossíntese. Gente, a gente sabe que a fotossíntese não está relacionada com a produção de óleo e muito menos liberação de moléculas de óleo. Olha o absurdo que a letra E está falando. O óleo, que é o óleo essencial, ele não é produzido a partir do processo fotossintético, então a letra E não tem relação alguma. Mas a parte química da questão relata, né, o papel da substância diante da temperatura. Temperaturas menores, a gente consegue extrair, retirar no orvalho, né, o óleo essencial. Temperaturas maiores, à medida que o sol nasce ao longo do dia, a gente obtém menor quantidade. Então, é uma questão que pode estar relacionada à biologia, uma parte dela, porque cita duas alternativas com fotossíntese, mas a maior parte dela você já pode matar com o teu conhecimento de química. Então, o gabarito da questão 106, Enem 2017, caderno azul, gabarito de cara, letra A. Pessoal, foi mais uma questão, em breve eu retorno aqui com o próximo vídeo e a resolução das outras questões. Tchau, galera!